Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as gregas das opções. É uma aula bem técnica, é uma aula chata. Você provavelmente até hoje tentou evitar aprender sobre as gregas das opções. Ninguém gosta. Eu não vou te falar que é necessário você saber todas. Tem duas, três ali que é bem importante se você quer operar opções, mas não custa nada você entender todas. Então eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Quais são as gregas? A primeira grega e a mais importante é o delta. A gente tem também a segunda, que eu acho mais importante, é o gama. A terceira é o teta. A quarta é o vega. E a quinta delta é o rho. Pessoal, o que é o delta? O delta eu vou falar em várias aulas no curso, várias aulas eu sempre volto, sempre retorno ao delta e explico como que ele funciona, porque ele é super importante. Quando você compra uma ação, você tem que saber qual que é o delta. O delta ele tem que se alinhar com o seu objetivo. O que é seu objetivo? Qual que é seu objetivo? Se alavancar de uma forma arriscada, mas ao mesmo tempo não tão arriscada, como se fosse você comprar uma estratégia do pozinho, comprar uma call ou uma put bem fora do dinheiro. Se a sua estratégia é, ao invés de comprar uma ação, você vai comprar uma opção, uma call ali, para se alavancar um pouco mais. O que você quer? Se é um pouco mais de alavancagem que você quer um delta maior, você quer uma opção com um delta maior. Por quê? O que é o delta? Vamos supor que você tem o preço da ação aqui desse lado, o preço da ação é R$10. Hoje essa ação ela tá R$10 e aqui você tem o preço da opção a R$1. A ação está custando 10 e essa opção aqui, que vai ter um strike, vai ter um vencimento, não importa agora, mas o preço da opção é R$1. Vamos supor que essa opção é uma opção no dinheiro, ou seja, se a opção tem um strike de R$10 e a ação vale 10, ela está no dinheiro. A ação valendo 10, a opção com strike a R$10. Então ela está no dinheiro. Opções no dinheiro normalmente tem um delta de 50. Então você vai olhar lá no seu home broker, vai estar 0,5, 50%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada variação de 1 aqui na ação, então se a sua ação passar de 10 para 11, quer dizer que a sua opção que vale R$1, ela vai variar 50 centavos. Então, para cada uma unidade de variação aqui, se o delta da sua opção é 0,5, 50, a sua opção varia 50 centavos. Então, ela vai de R$1 para R$1,50. Ou seja, a sua ação subiu 10%, de 10 para 11, e a sua opção subiu 50%, de 1 para 1,50. Pessoal, então quanto mais dentro do dinheiro tiver sua opção, maior o delta. Então, de forma geral, se você quer se alavancar, quer arriscar um pouco, mas não tanto, você compra uma opção dentro do dinheiro, de preferência, ou até no dinheiro. Nunca compre fora do dinheiro uma opção se o seu objetivo é se alavancar um pouco. Se você fizer uma estratégia do pozinho, que eu vou ensinar nas próximas aulas, de comprar bem fora do dinheiro, aquela opção que vale 2 centavos, 1 centavo, 3 centavos, essa opção, o delta dela é quase zero, é praticamente zero. No começo, a ação ela vai subir 10% e o preço da sua opção não vai subir nada, porque o delta é zero. A ação vai ter que subir, 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 para daí esse preço começar a subir. Daí o preço da sua opção vai começar a subir. E aí a gente vai ver, a gente vai entrar na segunda grega, que é o gama, que você vai ver a curva de aceleração. Daí quando começa a subir, no começo não acontece nada com o preço, mas se a ação continuar subindo, se esse preço continuar subindo, você vai ver que a aceleração aqui vai ser logarítmica, vai ser geométrica, vai ser uma curva assim. Então, nossa segunda grega aqui, o gama. O gama, ele é a velocidade com que o delta vai mudar. O gama, ele deriva do delta. Ele é uma derivada do delta, não do preço da ação. Ele vai ser influenciado pelo preço da ação, porque o delta é influenciado pelo preço da ação, e daí o gama é influenciado pelo preço do delta. Então, vamos supor que você tem um gama de 10. O que um gama 10 quer dizer? Você tem aqui um gama de 10 e vamos supor um delta lá no nosso exemplo, um delta de 50. Se você tem uma opção com essas características, delta de 50, gama de 10, a sua opção ela tá 10 e ela passa para 11, porque 11 é uma unidade de valor, ela passou de 10 para 11. Se ela mexeu uma unidade de valor, o seu delta representa que a sua opção ela vai passar a valer
1,50, certo? Ela custa R$1 aqui. Você tem um delta de 50. A sua ação, como no exemplo anterior, passou de 10 para 11. Se ela passou de 10 para 11, uma unidade de valor, você vai ter uma variação de 50 centavos no valor da sua opção, certo? Porque o delta é 50. Beleza. E o gama, o que ele te mostra? O seu gama de 10, ele te mostra que o seu delta vai variar. O seu delta vai variar em 10, aqui, gama de 10. O seu delta vai variar 10 para cima a cada um ponto que a ação mexer. Então, se a sua ação está 10, ela vai para 11. O seu delta de 50, ele faz com que o preço da sua opção de R$1 passe para 1,50, certo? Então, mudou para 1,50. E agora, o que acontece com o delta? O delta que era 50, ele vai mudar para 60. Ele era 50, como o gama é 10, o seu delta ele muda para 60. Então, a próxima variação, se a ação subir de 11 para 12, uma unidade de valor, o preço da sua opção sobe de 1,50 para, dá um tempinho para você pensar, quanto que vai variar? 1,50 para 2,10, entendeu? De 1,50 para 2,10, porque variou 60. E o que vai acontecer agora? O seu delta vai para 70, porque se o gama continuou 10, o gama pode ter aumentado também. Então, se o gama continuou 10, agora o seu delta vai para 70. Se a sua ação subir de 12 para 13 reais, uma unidade de valor, o preço da sua opção que está 2,10, ele vai para 2,80, porque o seu delta é de 70. Então, esse é o gama. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta e assiste de novo. É um assunto complexo. A nossa terceira grega é o θ. O θ de T, se você tem o T ali no começo, é de tempo. Θ, tempo. Lembra disso? T, θ, tempo. O θ ele pode estar lá 1 centavo. Você olha lá, o θ está 0,01. O que isso quer dizer? Esse é fácil. Quer dizer que a cada dia que passa, se nada mudar, se a volatilidade não mudar, se o preço da ação não mudar, se a taxa de juros não mudar, se nada mudar, se o mercado continuar igualzinho mesmo, quer dizer que a sua opção vai perder 1 centavo de valor por dia. E quanto mais o tempo passa, quanto mais próximo do vencimento chega, quanto mais fora do dinheiro está a sua opção, mais rápido o preço da sua opção é consumido pelo tempo. Então, o θ ele vai aumentando. Nossa quarta grega é o vega, e essa já é bem mais complexa. Essa provavelmente você vai usar pouco, a não ser que você seja avançado e você trabalhe com estratégias estruturadas com opções. Aí você tem que ter tempo, aí você tem que focar em trabalhar com opções. Eu, por exemplo, não faço isso. Eu simplifico minha vida, eu compro a seco opções, eu não complico muito. Eu compro a seco, normalmente compro dentro do dinheiro, de vez em quando eu faço alguma estratégia do pozinho aqui, quando eu vejo um risco assimétrico, e é só isso. Então, dificilmente eu uso o vega. Mas o que é o vega? O vega, ele vai te dar o valor que a sua opção vai variar a cada 1% no aumento da volatilidade implícita daquela ação, daquele ativo. Então, a cada 1% de variação da volatilidade, a sua opção vai variar, o preço dela vai variar um certo tanto. E esse certo tanto é o vega, é o valor que o vega te dá. Então, se explodir uma bomba nos Estados Unidos, a volatilidade vai lá para cima. O valor do vega vai aumentar e o valor das suas opções vão aumentar também, porque a volatilidade subiu. Se a volatilidade cair, as suas opções desvalorizam. Então tem muita estratégia que é comprar volatilidade. Eu vou montar uma estrutura onde eu vou comprar volatilidade. Eu não quero saber se o preço vai subir, se o preço vai cair. Eu estou comprando volatilidade. Tem gente que monta isso, eu vou explicar em algumas outras aulas mais para frente, como que a pessoa compra volatilidade antes de um balanço. Em vez dela estar com a ação da empresa, ela muda para a opção antes de um balanço, porque ela vai ganhar com a volatilidade. Se vier bom, vai ter mais volatilidade. Se vier muito ruim, vai ter mais volatilidade. Então a pessoa ela está comprando volatilidade. Tem gente que compra volatilidade em patamares baixos. A volatilidade chega num patamar, por exemplo, se você pega o VIX em torno de 12, 11 está bem baixo. Quando o VIX está baixo, tem pessoas que automaticamente vão lá e falam, eu vou comprar, eu vou montar uma estratégia de comprar volatilidade. E o oposto também é verdadeiro. Ela pode montar uma estratégia de vender volatilidade quando a volatilidade está muito alta, chegou num patamar muito alto. E o Rho, a nossa última grega, eu não uso de forma alguma o Rho, é apenas para complicar a vida dos investidores. O Rho, ele é a variação do preço da sua opção, que o preço da sua opção vai sofrer, com a variação da taxa de juros, com a taxa básica de juros, com a taxa livre de risco. Quando a gente fala de precificação de opções, a gente fala que o preço da opção ela varia de acordo com a taxa de juros. A opção ela tem que embutir a taxa livre de risco no preço dela. Então, quando ela embute
a taxa livre de risco, se a taxa livre de risco varia, o preço da opção varia também. A proporção, se a taxa de juros cair 1%, quanto que cai o preço da sua opção, isso é o RO. O RO te dá esse valor. Pessoal, se esse vídeo te foi útil, deixa um like aí embaixo para me ajudar a divulgar o canal e subscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um bom final de dia para vocês, um abraço.